E vamos seguir aqui com a repercussão também da fala do presidente hoje, presidente Bolsonaro, na abertura da Assembleia da ONU. Trump também falou. O presidente Bolsonaro focou muito na questão ambiental, não é? E dizendo que há todo um posicionamento contrário ao Brasil, culpou Índia e Caboclo por queimadas, falou que é na beirada, que o Brasil é alvo de muita desinformação. E nós vamos falar sobre essa situação agora com o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Rubens Recupero, que também é embaixador. Embaixador, boa tarde. Boa tarde. Bem, embaixador, eu queria saber como é que o senhor avalia a posição do presidente Bolsonaro no momento em que toda a política ambiental brasileira tem sido alvo de críticas. O vice Mourão, que também tem cuidado dessa questão ambiental, já recebeu inclusive representantes de outros países que cobram uma posição do Brasil, né? A gente vê o agronegócio preocupado com repercussões aí do ponto de vista comercial. E eu queria sua avaliação em relação à forma como o presidente se defendeu hoje. Olha, ele voltou, como no ano passado, a negar a existência do problema. Eu diria a você que o discurso em si mesmo contém praticamente muito pouco de novo, né? O que existe de novo são os problemas que surgiram, como a pandemia, né? Agora, é uma espécie de cópia carbono do ano passado, com o agravante que passaram já 12 meses. E no curso desses 12 meses, tudo aquilo que já se suspeitava do governo dele se confirmou, né? A teoria que ele tem de que, na verdade, não há grandes incêndios, que isso tudo é uma campanha de desinformação por parte de interesses escusos, como ele diz, ligados a organizações brasileiras antipatrióticas. Isso é a velha teoria conspiratória, né? De colocar a culpa numa conspiração imaginária, né? Na verdade, o discurso não contém praticamente nada de verdadeiro, a não ser a invocação em vão que ele faz daquela frase do Evangelho de São João, que a verdade vos libertará, porque, ao contrário, é uma falsidade do começo ao fim. Agora, é um discurso, sobretudo, dirigido ao público interno, né? Aqueles que já estão convencidos, os apoiadores do presidente, porque, em termos internacionais, ele não vai ter nenhuma repercussão. Ao contrário, ela será negativa, e se a credibilidade dele já era próxima de zero, agora vai ficar ainda menor do que era anteriormente. Agora, embaixador, como é que o senhor vê o Brasil nas relações internacionais como um todo? Claro que a questão ambiental pesa muito, mas em relação a outros aspectos também, o senhor vê a possibilidade do Brasil avançar com acordos comerciais, com entendimentos que vinham em andamento, por exemplo, de Mercosul com a União Europeia? O que o Brasil teria de fazer para conseguir se inserir de uma forma mais produtiva no contexto global? Denise, na verdade, nós não temos condições hoje de avançar. Já será uma grande conquista se lograr manter o que se obteve. E mesmo isso é duvidoso, né? Porque ninguém ignora que, nesse momento, por exemplo, o acordo com a União Europeia está em perigo grave, né? Eu não creio que os europeus vão propriamente colocá-lo de lado, mas eles vão deixar o acordo numa espécie de banho-maria, né? Não vão avançar na aprovação, esperando que haja no Brasil algum movimento de proteção à Amazônia e aos biomas naturais, né? Nesse sentido, pode ser até que isso exerça uma função positiva de levar o governo a evoluir, porque, como você não ignora hoje, essa posição de proteger a Amazônia e os biomas é da sociedade brasileira como um todo, né? Exceto pouquíssimos grupos que violam a lei, hoje nós temos a favor disso todos os grandes bancos, todas as grandes companhias exportadoras. Nós vimos recentemente uma série de manifestações, algumas até muito animadoras, porque mostrando a união das organizações não governamentais
com as grandes empresas produtivas. Então, isso, cedo ou tarde, vai influir num sentido positivo. E aí sim é que nós poderemos aspirar a ter novos acordos, a ampliar as exportações. Enquanto isso não acontecer, é muito difícil, né? No momento atual, tudo que vem do Brasil está sob esse estigma, né? As pessoas têm má vontade, porque veem que o Brasil está exercendo um papel quase que de vilão universal, né? De pôr em perigo a saúde ambiental do planeta, né? Agora, embaixador, tem toda uma narrativa aí que coloca a questão da concorrência entre os europeus e produtos brasileiros no agronegócio, que eles impõem barreiras de fato e que seria uma justificativa a questão ambiental para eles poderem impor mais restrições ao Brasil. Por outro lado, se fala que as ONGs tentam defender, muitas vezes em causa própria, para obterem recursos, doações e tudo mais, e gostariam de ver a Amazônia sem desenvolvimento, apenas preservada, mas sem cuidar da qualidade de vida da população local. Se fala que não querem que o Brasil explore as riquezas que estão embaixo da terra, lá na região, então indo contra a mineração, indo contra o garimpo, sem permitir que o Brasil explore essas riquezas, obtendo lucro em relação a isso. Eu estou colocando essa narrativa que se criou em relação à política ambiental para justificar determinadas mudanças em legislação, determinados posicionamentos oficiais. Como é que o senhor vê esses que seriam alertas em relação ao Brasil perder soberania e se submeter à vontade internacional? Essa narrativa é falsa, né? Basta dizer isso, né? Porque, na verdade, para começar pelo ponto inicial a que você se referiu, há, de fato, interesses comerciais que são afetados, às vezes, por exportações brasileiras. E é claro que, nessa campanha, alguns desses interesses estão presentes. Mas é alguma coisa muito insignificante em relação a praticamente unanimidade da opinião pública, né? Hoje em dia, na Europa, por exemplo, o setor que mais resiste a produtos brasileiros é, sobretudo, o setor de produção de carne bovina, porque há na União Europeia, sobretudo na França, na Irlanda, na Polônia, alguns setores que são afetados por isso. Mas no restante, não. O que o Brasil vende mais para a União Europeia é soja. E a soja, para eles, é importante porque ela funciona, inclusive, como insumo da alimentação animal. Então, querer reduzir isso apenas ao fator protecionista é, evidentemente, uma visão parcial que não capta a realidade como um todo. Por outro lado, não é certo que os que defendem a causa ambiental queiram que a Amazônia fique condenada para todo sempre como uma região sem presença humana. Nós sabemos que na Amazônia já há 25 milhões de pessoas, muitas das quais vivendo uma existência muito pobre, e as organizações que lutam pela Amazônia querem um desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, isto é, um desenvolvimento que não põe em perigo a sobrevivência da floresta, que é uma condição até mesmo para que o Brasil continue a ser um grande produtor de produtos agrícolas, porque boa parte da chuva que vem irrigar as lavouras de Mato Grosso do Sul, do Paraná, de todo o Sudeste, são chuvas que vêm da umidade da Amazônia. Se nós cuidarmos da Amazônia, nós estaremos matando a galinha de ovos de ouro. Agora, o que é preciso é que haja projetos que ajudem as populações amazônicas a ganhar sua vida com dignidade, não explorados por grandes latifundiários e de uma maneira que não destrua a natureza. Você vê, por exemplo, os garimpeiros que buscam ouro lá. Além deles usarem máquinas que destroem por completo as margens dos rios e que deixam uma paisagem
quase que lunar, eles ainda envenenam as águas do rio com o uso de mercúrio, que é utilizado para separar o ouro e que, portanto, vai envenenar os peixes e as pessoas que vão se alimentar ou que vão beber essa água. Esse tipo de atividade predatória não é permitido em nenhum lugar do mundo. É claro que se houver, por exemplo, uma jazida mineral de valor, ela pode ser explorada, mas dentro de todos os requisitos necessários. O que nós notamos é que os projetos que mais têm retorno na Amazônia não são os predatórios, são os que convivem com a floresta. Por exemplo, a utilização do açaí, inclusive plantando mais açaí para adensar a floresta. Isso dá uma renda que é 3, 4, 5 vezes maior do que a renda da pecuária. A mesma coisa, o uso da castanha do Pará, a criação de peixes. A Amazônia é um paraíso para a criação de peixes para exportação. Então, há muitas atividades que podem ser realizadas sem destruição e sem esse caráter predatório. Os que dizem o contrário, na verdade, estão fazendo um triste papel, porque estão se solidarizando com uma minoria terrível de latifundiários, grileiros, né? Gente que quer apenas aumentar as fortunas que já acumularam e que são os que condenam mais a esses povos da floresta à miséria, né? Agora, embaixador, ainda dentro dessa narrativa, a que o senhor atribui o atraso efetivo que há para a população local em termos de assistência, serviços básicos, atividades produtivas, emprego. A gente vê que há atraso, inclusive, em termos educacionais, em boa parte das cidades da região amazônica. A gente tem um atraso efetivo que acaba reforçando essa narrativa de que é preciso desenvolver aquela região, não é? Olha, desenvolver não é destruir, né? E o atraso que existe na região é, em grande parte, uma responsabilidade do governo federal, né? O governo federal tem agências, né? E tem programas, como o Programa de Saúde para os Índios, que é um dos setores que tem sido tradicionalmente mais alvo da corrupção por nomeações políticas, né? Nós vimos agora mesmo na pandemia que essas populações ficaram abandonadas, né? Não houve uma ação efetiva em socorro delas, né? Na verdade, já houve um momento em que a Amazônia foi muito próspera, foi no começo do século XX, na época da extração da borracha. Era uma atividade puramente extrativista que gerou fortunas muito grandes a algumas pessoas, mas não deixou nada, apenas o Teatro de Ópera de Manaus, que todo mundo conhece, porque não foi utilizada essa fortuna para aquilo que seria necessário. A Amazônia precisa, antes de mais nada, de pesquisa e de conhecimento, porque ela é uma região do planeta em que se conhece muito pouco sobre a ecologia local. Não há tecnologias de produção ainda bem desenvolvidas para a Amazônia. O Brasil precisaria, de fato, investir muito mais na pesquisa científica e ter, por exemplo, entidades como a Embrapa muito mais voltadas aos problemas de desenvolvimento de tecnologias para a Amazônia do que estão hoje. Infelizmente, até hoje, nós temos devotado muito pouca atenção a isso. Por isso é que nós ficamos com essa situação puramente predatória, né? Bom, agora em relação à Assembleia da ONU, o senhor tem alguma previsão de impacto que isso possa ter? Não apenas a fala do presidente Bolsonaro, mas depois de outros, Trump também falou, reafirmando posturas anteriores também, essa questão toda da China. O senhor já tem uma avaliação inicial dessa Assembleia? Olha, no caso do presidente Bolsonaro, eu acho que o impacto para os observadores de outros países vai ser, como eu lhe disse, apenas de confirmar o pior, né? Porque 12 meses depois do primeiro discurso, ele continua
na mesma tonalidade. Não creio que isso melhore em nada a visão que eles possam ter dele. No caso de Trump, Trump já é uma figura extremamente criticada, né? Vista como uma ameaça à paz mundial, e mesmo nos Estados Unidos, como se sabe, no momento atual, ele está perdendo a campanha eleitoral. Se essa tendência subsistir, ele provavelmente não se reelegerá no mês de novembro, né? Então, há um movimento muito poderoso da opinião pública de repulsa a ele, sobretudo pela ação que ele teve no caso da pandemia. Eles estão chegando a 200 mil mortos, se é que já não chegaram, né? Já chegaram, era questão de horas, né? E, além do mais, a posição que ele teve no caso dos conflitos raciais, em que, em vez de procurar apaziguar, de construir, ele jogou ainda mais lenha na fogueira, né? Então, ele é visto como um indivíduo destrutivo, aliás, muito parecido, né, com o seu discípulo aqui no Brasil, né? E lá a própria opinião pública o está repudiando. E no mundo nem falar, né? Ele é uma das figuras mais impopulares, mais condenadas do mundo. Agora, se ele saísse reeleito, eu não sei, poderia haver, de fato, um temor de um agravamento dessa tensão já muito grave com a China, né? Se bem que, no caso dele, nunca se sabe até que ponto essa posição não é puramente eleitoral, porque ele pensa que isso possa lhe render votos. De qualquer forma, criou uma situação muito grave de tensão no mundo, quando o mundo, na verdade, necessita que americanos e chineses se entendam como uma condição prévia para enfrentar problemas graves como o do aquecimento global, como o problema do próprio combate às pandemias no futuro. Isso exige que os maiores países do mundo se ponham de acordo, né? Então, é lamentável que essa posição dele seja hoje um empecilho a um avanço nessa matéria. No caso do Brasil, eu só queria concluir dizendo que o presidente Bolsonaro, infelizmente, perdeu uma oportunidade excelente de mostrar a posição que o Brasil teve historicamente na fundação das Nações Unidas. Como esse ano se celebram os 75 anos da Assembleia, ele poderia ter até começado o discurso lembrando o papel de Oswaldo Aranha, né, que presidiu algumas das primeiras sessões da Assembleia Geral, e o papel histórico que o Brasil teve na configuração da Carta das Nações Unidas. Tudo isso ele deixou de lado, né? Era um trunfo importante que não foi utilizado. E o Brasil sempre abre a Assembleia, já criou essa tradição, exatamente pela influência que o Brasil teve, né? Por isso, e exatamente por causa do Oswaldo Aranha, né? Da época em que ele esteve lá como presidente da Assembleia, e ele foi muito respeitado. É possível que o Bolsonaro até ignore isso, não sei. Mas as pessoas que o assessoram poderiam ter colocado no discurso alguma referência. É uma pena, né? Uma pena porque o Brasil ficaria melhor, né? Se mostraria o papel que nós já tivemos no passado. Mas, como eu disse, o discurso dele é mais uma peça de autoelogio, né? De exaltação a realizações que não existem, né? Quando ele diz, por exemplo, que nós não só temos a melhor legislação ambiental, mas que ela é aplicada com tolerância zero, a gente sabe que isso é uma falsidade, né? Porque ele mesmo andou perseguindo fiscais do IBAMA, até a multa que aplicaram a ele, quando ele foi autuado por pesca ilegal, né? E os fiscais que comandaram as operações contra o garimpo ilegal foram afastados, né? Então, isso é uma falsidade óbvia, né? Que quem conhece a realidade não vai se deixar levar
pela afirmação dele, né? Embaixador Rubens Recupero, agradeço muito a sua entrevista aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a você e a todos.